Topo esse desafio nesse lugar lindo pra gente começar a explorar um pouquinho da minha história, um pouquinho desses 30 anos. E é óbvio que isso é um desafio pra mim, porque resumir 30 anos em alguns minutos é até engraçado, porque a gente tem que tirar tanta coisa que aconteceu e que foi importante no processo. Mas eu juro que eu vou tentar aqui corresponder às expectativas e trazer um pouco mais do meu livro, né? Para que vocês não julguem esse livro pela capa. Muitas vezes, quando a gente está de cara com uma pessoa que ela prosperou financeiramente, fisicamente, nos relacionamentos, a gente olha e cria várias justificativas para aquilo ali ter acontecido e para aquilo, de repente, ainda não ter acontecido com a gente. Então, a minha ideia é realmente parar de julgar o livro pela capa. Quero abrir um pouco o livro da minha vida para vocês verem de onde eu vim, as dificuldades que eu passei e a forma como eu consegui chegar em alguns grandes objetivos aí nos últimos tempos. Ao contrário do que muita gente pensa, eu não vim de uma família rica, eu não vim de uma família que tinha condições financeiras, muito pelo contrário, eu vim de uma família que passou por muitas dificuldades, passou por muita escassez, e quando eu falo escassez, as pessoas perguntam assim, mãe, mas que nível de escassez vocês passaram? Bem, a gente não tinha dinheiro para morar numa casa, por exemplo, alugada, mesmo que essa casa fosse uma casa bem simples, né? Mesmo que essa casa fosse em uma área de risco, a gente não tinha essa grana, então a gente acabou morando de favor boa parte da nossa vida, e no momento em que o meu pai conseguiu fazer essa transição da gente ter o nosso cantinho, mesmo sendo nesse local que eu falo para vocês, a gente teve que retornar e pedir de novo a ajuda dos nossos familiares para a gente conseguir ter onde ficar. Então, que eu me lembre, na minha vida, a gente morou na casa dos fundos do meu bisavô e a gente só saiu dali porque o teto daquele quarto, que era único, né? Ficávamos nós quatro, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão mais velho. Aquele teto daquele quarto que a gente dormia já estava desabando. Então, a gente teve que sair dali. Essa foi uma tentativa de morar num outro cantinho, né? Que fosse um cantinho nosso, de ajeitar esse cantinho. Mas, depois de pouco tempo, meus pais já entraram em dívidas de novo. Inclusive, até usando reservas, uma reserva minha que eu tinha de um trabalho que eu fazia, né? Eu fazia alguns trabalhos de revista, artísticos, quando eu era bem pequenininha, e eles tiveram que usar essa reserva e depois de algum tempo ali, a gente foi morar na casa da minha avó, que é onde eu me lembro que eu passei, assim, a maior parte da minha adolescência, da minha idade adulta, até pouco tempo atrás. Chegamos a morar em 8 na casa da minha avó, né, num apartamento, com muitos conflitos. Os meus pais, eles se separaram e por falta de condição de dinheiro mesmo, eles continuaram morando no mesmo local, que era a casa da minha avó materna. E ali a gente foi ficando e muitos conflitos aconteciam dentro da minha própria família, então eu presenciei muitas cenas difíceis, eu posso dizer assim. Então a minha estrutura familiar, ela não foi uma estrutura familiar que me favoreceu e que me ajudou, muito pelo contrário, foi muito conflituosa. E ali a gente vivia também conflitos, e principalmente conflitos financeiros, né, que começavam por conta de dinheiro. Então, por conta de não ter o dinheiro para comprar a carne, era uma disputa muito grande de quem ia comprar, então eram brigas nesse sentido. Eu vi a minha família se destruir por conta de falta de dinheiro, por conta de não saber como lidar com o dinheiro, e várias outras coisas foram acontecendo. A gente teve ali o meu irmão caçula, né, o meu irmão mais novo, e tudo foi piorando, todas as condições financeiras foram ficando cada vez piores, realmente. Eu, dentro desse processo todo, passei a estudar numa escola pública. Eu estudava numa escola particular, que não custava muito caro, mas era pelo menos uma escola particular. Então, no meu ensino médio ali, naquele momento que eu precisava para conseguir uma estrutura de faculdade, que era a minha ideia inicial, né? Pensando aí como todo mundo pensa na sociedade, eu pensava, vou fazer uma faculdade, sei lá, era o único meio que eu enxergava para sair daquela situação ali, era o estudo. Eu não sabia que depois o estudo de mentalidade que realmente me faria sair daquela situação, mas dentro desse cenário, eu me vi com bastante dificuldade, porque eu achava que eu precisava muito daquele ensino médio para conseguir passar numa faculdade federal, já que eu sabia que ninguém poderia pagar para mim uma faculdade particular. Enfim, então eu ia ali me virando, né, ao longo do ano. Eu fazia extra Natal, então comecei a trabalhar muito cedo em shopping para fazer vendas, né? Então, aos 15, 16 anos eu já trabalhei numa lojinha chamada Snipe, que era no Plaza ali em Niterói, que vendia aquelas sandálias Kenner, sabe? Eu vendia aquilo ali, então sempre no extra Natal, para não largar os meus estudos, sempre no Natal eu fazia um dinheirinho ali para conseguir me sustentar ao longo do ano, para conseguir sair com os meus amigos, para conseguir comprar as minhas roupas, para conseguir ter alguma vida que não dependesse financeiramente dele.
E aí ali no ensino médio eu acabei indo para a escola pública e a minha família ela fez uma vaquinha para pagar um pré-vestibular à noite, que era o valor mais barato, para eu fazer 1 ano de pré-vestibular. E aí eu enxerguei aquilo como uma grande oportunidade da minha vida. Você vê como quando a gente não consegue pensar fora da caixa, as coisas vão se desenhando da pior forma possível. E como eu tinha só 1 ano de estudo garantido pela minha família, que estava fazendo, cada um dava R$50 por mês para eu fazer aquele pré-vestibular, que eu acho que custava 200, para me dar uma base melhor, para passar numa faculdade federal, eu falei, bem, eu não vou, naquela época eu queria fazer medicina, eu falei, não vou fazer medicina, eu vou fazer enfermagem, porque é o que eu consigo, de repente, passar aqui com a base que eu tenho, não tinha uma base boa de estudo. Então, é isso que eu vou fazer, e assim eu escolhi a profissão que eu ia fazer, né, baseado no, eu gosto de biologia, química, a específica da faculdade federal é essa daqui, eu vou fazer enfermagem, foi assim que eu escolhi. Obviamente dei a vida naquele ano e passei no vestibular para a UF. Passei para a UF e para o UFRJ. E aí comecei a cursar enfermagem na UF, sabendo que aquilo ali não era o que eu queria, mas enxergando aquilo como a minha grande possibilidade de deixar de viver na escassez. O meu ponto era sempre esse, eu falava, cara, eu preciso sair dessa casa, porque a minha casa parecia um hospício, a gente chamava de hospício, a gente não chamava de casa. Todo mundo brigava o dia inteiro, o tempo inteiro, era uma situação muito difícil e eu só queria sair daí. Era uma casa muito, muito, muito antiga, muito feia, cheia de fio, tudo bagunçado, tudo meio espalhado, que representava muito o que a gente vivia no nosso interior, né? Muito conflituoso e muito feio. Então, o nosso mundo exterior é um reflexo preciso do nosso mundo interior, né? E assim eu passei os meus anos, eu meti muito a cara ali dentro da faculdade, eu me dediquei muito para aquela área, que era a área de saúde, que bem ou mal eu gostava muito de cuidar das pessoas, mas eu me dediquei muito. Era uma faculdade integral, era uma faculdade que a gente estudava de 6 da manhã às 6 da tarde praticamente, e não acabava ali, a gente virava muitas noites, a gente ia para o anatômico, a gente ficava até 10 horas da noite, eu caminhava distâncias gigantescas para economizar a passagem, ou porque não tinha ônibus que conectava os campos, né? Então, imagina, eram 40 graus, a gente andando de branquinho pelo centro de Niterói, mas distâncias muito grandes. Comia no bandejão, fazia de tudo para conseguir economizar qualquer tipo de dinheiro. Só que a minha esperança é que, sei lá, acontecesse alguma coisa, eu passasse num concurso público. Então eu comecei a estudar já para isso, a me preparar lá no final da faculdade para isso. Mas os concursos não eram tão bons e todos os concursos eram assim. Paga R$2.500, R$3.000, era um concurso da prefeitura, era um concurso dali, um concurso dali. E eu fui vendo, eu fui ficando um pouco desesperada no final da faculdade, porque eu falei, cara, e agora? Né? E agora que eu estudei 5 anos aqui, até morrer, porque assim, eu estudava muito, mas era muito. Pensa em 14, 15, 16 horas estudando para conseguir dar conta daquela faculdade, que era uma faculdade que meio que você precisava, bem ou mal, ser autodidata, né? Porque não tinha, o professor faltava e a explicação não era tão coerente com a prova, era uma coisa de louco, assim, a quantidade de tempo que eu dediquei na minha vida para fazer aquela faculdade. E para deixar claro que eu sempre buscava alguma biblioteca, alguma coisa, porque na minha casa eu tinha que estar em cima da cama num calor absurdo, porque fazia um calor muito grande. Então eu me lembro de muitos momentos de estudo em que eu desejava ter uma bancada para estudar. Era engraçado porque esse era o meu maior sonho. Eu falava assim, eu quero um dia ter um quarto com uma bancada para estudar, porque eu pingava horas seguidas assim estudando, porque eu não tinha a tal bancada para estudar. Então eu tinha que estar em cima da cama, eu sentia muita dor nas costas, mas mesmo assim eu fazia aquilo ali com uma coisa que a gente chama hoje de crença de esforço, né? Hoje, quando eu olho pra minha história, eu vejo que eu não precisava ter passado por nada disso, se eu já tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, né, que a gente traz hoje na CIMT, que foi um conhecimento que, de fato, foi a única coisa que realmente transformou a minha vida. Não foi o digital, não foi o Cadu, todas essas coisas colaboraram para esse processo acontecer. Mas os resultados que a gente tem hoje, que eu tenho, que o Cadu tem, né, aconteceram devido a todo esse processo, a todo esse conhecimento que hoje a gente possui. Não compreender as coisas, não saber como as leis universais funcionam, não saber como a nossa mente funciona, faz com que a gente pague esse tipo de preço e faz com que a gente sofra e sofra muito. O sofrimento, ele é um indicativo de que nós não estamos no caminho certo e a gente não consegue perceber isso. A gente acha que o sofrimento é uma coisa da vida e eu posso dizer para vocês hoje que eu não sofro.
tá? Eu realmente não sofro. Todas as coisas indesejadas que acontecem, hoje eu sou capaz de compreender. E se eu não sou capaz de compreender, eu sei que em algum momento eu vou conseguir compreender aquilo ali. Mas não sofrer. O sofrimento vem da nossa ignorância. Em paralelo a tudo isso que eu tava vivendo, né? Eu tinha um relacionamento, eu iniciei um relacionamento bem cedo na minha vida, aos 16 anos. E esse relacionamento, ele foi perdurando ao longo do tempo. E eu fui vendo que não era aquilo que eu queria para minha vida, e fui repetindo um pouco do que eu via dentro de casa, né? A gente costuma repetir ciclos porque a gente não tem outras referências, e então a gente sequer consegue desejar algo um pouco melhor. Eu só comecei a desejar algo melhor quando eu estava no fundo do poço em relação a isso. Então eu passei aí em paralelo a todo esse processo que eu tô contando para vocês, 9 anos dentro de um relacionamento que hoje é considerado um relacionamento abusivo, mas que na verdade tinha muito da minha permissão para acontecer. De novo, hoje a gente consegue compreender tudo. Todos esses processos, toda essa questão do desequilíbrio de energia yin yang, tudo isso, como é que isso se desdobra no nosso pensamento, como é que isso se desdobra nos nossos relacionamentos, o fato de relacionamento ser sobre a gente sempre é muito claro para mim, a forma como eu atraí, a forma como eu permiti que todas as coisas acontecessem. Então, hoje, quando eu falo assim, o relacionamento abusivo, não, isso seria uma vitimização da minha parte. Aquilo ali, era eu que estava permitindo que acontecesse por conta de uma dependência emocional muito grave que eu desenvolvi, por conta de toda a escassez que eu passei ou da forma como eu estava interpretando a minha realidade, tudo que estava acontecendo. Então, foi um processo de dependência que foi muito difícil de eu largar. A gente acha que, às vezes, a dependência, ela vem só dos nossos vícios, vícios de coisas físicas, né? Do cigarro, das drogas, da bebida. Isso também acontecia. Engano nosso, isso também acontece em cima de determinadas pessoas. Bom, todo esse processo acontecendo, eu me formei e eu comecei a estudar para concurso público. Passei 1 ano da minha vida sem R$1 no bolso, realmente estudando para concurso. Passei num concurso que era super distante da minha casa e comecei a exercer e conheci o Cadu. Né? No momento em que eu conheci o Cadu, eu sei exatamente como é que eu atraí o Cadu, eu sei exatamente quais foram os processos que eu fiz de forma intuitiva, porque naquela época não existia um passo a passo como existe hoje pra gente fazer todo esse processo, mas de forma muito intuitiva eu consegui atrair a pessoa que eu desejava com todas as características que eu desejava. As coisas eram muito bem especificadas pra mim, porque quando eu cheguei no fundo do poço, que eu passei, 365 dias do ano chorando todos os dias à noite por estar dentro daquela situação, eu fiz questão de conversar com Deus e falar para Ele tudo o que eu precisava dentro de um homem, né? As características que eu queria ter para ter uma pessoa ao meu lado, porque eu não aguentava mais passar por aquelas situações. Então, eram características como uma pessoa que não bebesse, uma pessoa que fosse educada, uma pessoa que me tratasse bem, porque eu era essa pessoa. Eu conseguia ser essa pessoa para alguém naquele momento, mas eu não tinha ninguém do meu lado dessa forma. Uma pessoa que gostasse do mesmo estilo de vida que eu, que fosse uma pessoa séria e que fosse uma pessoa que quisesse crescimento, sabe? Porque às vezes a gente vai se acomodando, né? E eu sempre tive assim em mente, em algum momento eu passei a ter em mente, né? Eu preciso de pessoas que me puxem pra cima também, para que eu consiga puxá-las pra cima, porque pessoas que ancoram a gente, que puxam a gente pra baixo, cara, disso eu já tava muito de saco cheio, eu já tinha muitas pessoas como essa na minha vida, então não era mais o que eu queria viver. Mas quando eu conheci o Cadu, e eu sempre falo assim, né, que o Cadu, ele foi o anjo que me puxou da treva, assim, porque eu realmente estava nas trevas em todos os aspectos, meus resultados eram muito, muito, muito ruins, tanto em relação ao financeiro, quanto em relação aos relacionamentos, o meu corpo, a paz mental, o meu nível de ansiedade. E quando ele apareceu como um grande caminho para eu fazer uma reviravolta na minha vida, mas eu não estava preparada ainda, tá? Então, apesar de eu conseguir perceber que ele era o cara que era o que eu pedia para ter ao meu lado, eu não estava preparada ainda para ter esse relacionamento. Fato é que o Cadu sempre enxergou oportunidade dentro das situações e ali ele se viu numa situação difícil porque ele não sabia que eu tinha uma pessoa
E a gente se tornou amigo e a gente acabou se apaixonando um pelo outro, de verdade, assim, uma paixão muito, muito, muito forte, muito grande, um laço muito grande. E ali ele começou a estudar sobre tudo isso que a gente ensina hoje de uma forma ainda superficial, mas conseguiu fazer e estabelecer muitos processos em que ele via que aquilo ali estava começando a acontecer realmente, que aquele relacionamento ele estava se desdobrando. Eu pedia quase que, pelo amor de Deus, me tira daqui de onde eu tô, eu quero viver uma vida com você, mas eu não conseguia fazer isso sozinha, então eu precisei muito da ajuda dele, da compreensão dele, para conseguir estabelecer esse relacionamento. 1 ano depois, a gente ficou junto. E é dessa data que a gente tá aqui comemorando, né? 6 anos que isso tudo aconteceu, 6 anos que a gente conseguiu estabelecer esse relacionamento, que hoje eu posso dizer que é o relacionamento que nem nos meus sonhos eu sonhava que dava pra viver. É um relacionamento muito, muito, muito verdadeiro, muito harmonioso, um relacionamento de muita conexão, de muita intimidade, de muita parceria. Ele é realmente o amor da minha vida, assim. Ele é a minha decisão todos os dias, sabe? Eu renovo essa decisão na minha vida todos os dias, porque foi a melhor coisa que aconteceu, e hoje a gente sabe como é que a gente atraiu isso, né? Tanto eu atraí ele, quanto ele me atraiu. Dali, muitas coisas começaram a acontecer que deram origem a tudo isso que vocês veem hoje, porque o que vocês veem hoje é muito fruto da nossa união. Eu era enfermeira quando eu conheci o Cadu, e o Cadu era gerente da Petrobras, né? Ele trabalhava na Petrobras, ambos vivendo situações financeiras difíceis. Às vezes as pessoas falam assim, como assim difícil? O Cadu ganhava bem. Nessa época o Cadu devia ganhar entre 15 e 20 mil, que a gente se conheceu, mas ele gastava todo esse dinheiro. Ele tinha várias coisas que ele tinha se enrolado, dívida, ele vivia no vermelho. E eu, sem R$1 no bolso, pagando para trabalhar, literalmente, porque eu realmente pagava para trabalhar. O meu trabalho era muito longe, consumia muito do meu dinheiro, do meu recurso, e eu passava por lugares perigosíssimos. Eu passava pela Avenida Brasil 8 da noite, saindo do plantão. Eu ia de ônibus, eu voltava de ônibus igual uma lata de sardinha, o ônibus. Eu passei muito risco assim na minha vida. Eu sempre falo que ainda bem que eu acreditava que eu era protegida, porque eu realmente era, porque eu saía de casa 3 e pouca da manhã, 4 horas da manhã sozinha, andando para pegar o ônibus. E assim eu fiquei quase 1 ano. Então, essa era a nossa situação financeira. E dali várias coisas começaram a acontecer, porque ele foi transferido logo que a gente ficou junto para uma cidade distante dali, né? Mais ou menos 2, 3 horas dali, de onde a gente morava, e ele ficou 6 meses indo e vindo todos os dias, pegando um ônibus caríssimo, pagando sabe-se lá quanto de passagem para estar perto de mim todos os dias. Então ele viajava 3 horas para ir, 3 horas para voltar de ônibus todos os dias para ir trabalhar. E aí em algum momento eu falei para ele, eu vou largar tudo e vou com você. E aí começam as decisões que hoje culminam no que vocês veem. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, foi muito fácil. Não, não foi muito fácil. Eu tive que largar muitos e muitos e muitos anos de profissão, muitos e muitos e muitos anos de estudo, e tudo que eu estava, entre aspas, conquistando, que eu sabia que era uma jornada que na minha cabeça ia se perdurar e ia continuar acontecendo. Então eu tive que largar tudo aquilo que eu fazia, toda a minha família, a cidade em que eu estava, os meus amigos, e ir para um lugar distante que não era o que eu queria morar. Como as pessoas me julgaram e como elas me questionaram. Nossa, você vai largar tudo? Nossa, você vai depender de homem? Nossa, isso mesmo que você vai fazer? Daí eu falava, gente, isso é só uma fase. Gente, eu preciso fazer essa transformação na minha vida. Eu enxergo isso como... Eu não enxergo isso como um problema, eu enxergo isso como uma oportunidade de fazer algo diferente, sabe? De conseguir construir algo diferente, porque eu não tô feliz com os resultados que eu tenho. Mas as pessoas questionaram, as pessoas disseram que eu tava maluca, as pessoas disseram que ia dar errado, as pessoas disseram inúmeras coisas, e eu precisei não dar ouvidos a elas e ouvir a minha intuição, que dizia pra mim que o Cadu era um cara que era muito parceiro, que ele nunca jogaria tudo isso na minha cara, que ele ia me ajudar a fazer toda essa transição, que ele ia me ajudar tendo novas ideias pra eu conseguir também prosperar na minha vida, conseguir de repente um concurso público, conseguir outra coisa que na minha cabeça era o que ia melhorar aquela condição que eu tava passando. Por outro lado, eu falava, cara, o Cadu, ele não aguentava mais ver aquela situação. Ele levantava 3 e pouca da manhã pra ir trabalhar, voltava 8 da noite pra chegar em casa, treinar comigo, fazer as coisas comigo. Eu via o esforço que ele tava fazendo pra estar comigo, sabe? Eu falei, cara, eu preciso ir com ele. Aí eu falei pra ele, vamos alugar um apartamento, a gente larga esse apartamento daqui e a gente aluga um apartamento lá e a gente mora lá. E daí ele falou, pô, que bom, tão top. E a gente fez esse processo. Só que quando a gente chegou lá,
eu mudei a minha profissão. Eu resolvi que eu não ia mais fazer enfermagem e eu falei, cara, eu vou pegar todo esse know-how que eu já tenho, que foi um know-how muito grande que eu adquiri dentro da UF, de estudo, de artigo científico, de pesquisa, de aprender a estudar, sabe? De aprender a botar a mão na massa. E eu falei, e eu vou levar tudo isso para outra área, que é uma área que parece que é a área que eu mais amo, que era a nutrição nessa época. E eu peguei tudo aquilo e fui fazer nutrição, tá? E em paralelo a isso eu abri o meu Instagram e eu comecei a gerar valor. Eu não tinha intenção nenhuma de trabalhar no Instagram, muito pelo contrário. Eu falei, cara, eu vou fazer isso aqui porque é uma forma de expressão, porque como eu ficava sozinha o dia inteiro, eu não tinha meio que... era só o meu estudo. Eu falei, caramba, eu não me comunicava com ninguém. E eu sentia essa necessidade de falar. Eu falei, cara, eu vou ajudar as pessoas. E eu abri isso aqui para trazer o lifestyle para as pessoas, para trazer tudo que eu estava aprendendo, que eu estava estudando, e ali a gente também começou a estudar sobre mentalidade, e esse tema me pegou muito, sabe? Então eu falei, cara, eu vou aliar a nutrição e vou trazer essa pegada de mentalidade também, porque no fim, pra mim, era o que mais fazia sentido naquele momento, porque eu falava, cara, as pessoas sabem fazer dieta, mas elas não conseguem executar, tem alguma parada na cabeça delas que não deixa elas transformarem o corpo delas. E assim a gente começou. Tudo correndo, eu fazendo todo o meu processo aqui, ajudando todo mundo, fazendo isso. Começamos lá em 2018, quando me mudei. A gente recebe uma notícia que a gente ia se mudar para uma cidade ainda mais distante e não sabíamos quando. E aí aquilo começou a me angustiar de uma forma muito grande, porque eu não sabia o que eu ia fazer com a nova faculdade, que eu já tinha dado baixa em várias matérias. Eu não sabia o que eu ia fazer em relação à minha profissão, né? E como é que tudo aquilo ia sustentar. E na verdade eu queria voltar para minha cidade, não ir para uma cidade mais distante, né? E o meu marido ia trabalhar muito mais horas, porque o deslocamento dele ia aumentar muito mais, então eu ia ficar muito mais tempo sozinha, o processo de esforço dele ia aumentar, e a gente não sabia se a gente entregava apartamento, se a gente não entregava. A gente ficou nessa confusão toda, até que eu desenvolvi uma doença autoimune, e em 2018, ali pro meio de 2018, eu acho, eu caí de cama realmente. Desconsiderem a precisão dessas datas, tá, gente? Porque pra mim isso é muito complicado. Data e a gente não se dá muito bem. Mas foi por aí mesmo. E aí eu fiquei 8 meses de cama com uma artrite, né, nas articulações ali. Uma inflamação nas articulações muito grave. Que eu sei exatamente como é que foi gerada, como é que eu criei, como que tudo aquilo ali se desenvolveu. Porque hoje a gente tem muita compreensão. Porque hoje a gente precisou estudar, né? Tanto pra solucionar todos esses problemas que a gente estava vivendo, financeiro, de relacionamento e de saúde, mas hoje isso tudo já, as pessoas já têm acesso a isso, né? E isso é muito bom, poder passar por tudo, estudar tudo, de entender como é que a mente gerou todas essas coisas e hoje passar para as pessoas. Esse é o nosso grande trunfo, para vocês verem como em todo problema tem uma oportunidade. O processo se desdobrou e ali eu comecei a estudar realmente de forma aprofundada sobre mentalidade. Então, cada vez mais o meu Instagram estava falando de mentalidade. A gente se mudou para essa outra cidade em 2019, que foi Campos, né? Era uma cidade do interior, que eu detestei morar, não por causa de Campos especificamente, mas porque aquele ali não era o meu lugar, não era o meu sonho, não era aquele lugar que eu queria estar. Não tinha nada a ver com o meu estilo de vida, eu não conseguia fazer as coisas que eu gostava. E eu falava, mano, não é possível que os resultados têm que ser tão ruins e que a coisa tem que ser tão difícil. Daí o Cadu falou, não, vamos ver uma coisa que aqui tem uma oportunidade, a gente vai ganhar mais. Mas era sempre aquilo, sabe? A gente ganhava, gastava, continuava com aquele set point que acabava ficando no vermelho e a gente não conseguia fazer as coisas acontecerem da forma como a gente gostaria. Aquele pra mim foi um momento de virada de chave, sabe? Foi ali em 2019 que eu comecei a mudar muita coisa. O Cadu começou a estudar de forma muito aprofundada as leis universais, de forma muito aprofundada sobre mentalidade impactando, né, na situação financeira, mentalidade impactando no relacionamento. A gente retomou tudo aquilo por conta da minha doença e por conta daqueles resultados. A gente falou, cara, a gente vai voltar pro Rio, e a gente começou a estudar. Diferente de todo aquele tempo que a gente vinha fazendo, a gente parou de estudar a parte técnica das nossas profissões e a gente começou a estudar sobre o que gerava um determinado resultado na nossa vida, o que produzia um resultado. Em outras palavras, a gente começou a estudar sobre mentalidade. Lancei o meu curso de nutrição, deu muito certo, fui muito julgada, mas tive um resultado muito bom. E comecei, a partir daquele momento,
a ver uma prosperidade maior financeira que estava completamente associada a todos esses estudos que a gente estava fazendo. Ali o Cadu também começou a desenvolver todo o trabalho dele de mentalidade. Ele abriu o Instagram, se não me engano, no finalzinho de 2019. E ele começou com 0 seguidores, eu comecei com 800, ele começou com 0 seguidores. Ele abriu aquele Instagram e ele falou, eu vou ensinar sobre isso aqui, eu não sei como vou fazer, não sei como as pessoas dentro da Petrobras vão encarar todo esse processo. Ele era gerente, né? Naquela época ia passar a ser chamado de blogueiro, então tinha que ter muito cuidado com o que ele estava fazendo, porque ele tinha uma carreira muito grande nas costas ali na empresa, mas ele começou do mesmo jeito. Hoje vejo muitas pessoas dizendo que a gente deu certo por causa do digital, que a gente enriqueceu por conta do Instagram. Mas o ponto aqui que eu quero deixar claro já para a gente iniciar é que para a gente fica muito evidente que o digital ele é só um meio de entregar algo que você já entregaria muito bem no presencial. O digital ele também expõe todas as nossas fraquezas, ou seja, se você entrega algo mais ou menos, o seu negócio ele cai por terra em alguns segundos. Então, para você estar no digital, você vai ter que desenvolver algo muito bom ou a sua reputação em 3, 2, 1 ela vai por água abaixo, né? Porque as coisas aqui, elas estão muito expostas. Então, não dá para roubar, não dá para enganar, porque você é desmascarado em poucos segundos. Então, para você dar certo no digital, você vai ter que ter uma mentalidade muito diferenciada. Se não fosse todo o nosso estudo de mentalidade, se não fosse a nossa forma muito diferente de pensar, se não fosse a gente conseguir mudar as nossas crenças, se não fosse a gente conseguir modificar a forma como a gente se enxerga, a gente não conseguiria ter feito nada do que a gente fez aqui. Absolutamente nada. A gente não teria atraído nenhuma situação, a gente não teria conseguido formar grandes ideias, muito menos executar. Todo mundo que está aqui está no digital. Todo mundo que está aqui tem um Instagram na mão e sabe da dificuldade que existe de desenvolver qualquer coisa aqui dentro. E sabe como tudo vem à tona de forma muito fácil. E sabe como você vai precisar transformar a sua autoimagem, como você vai precisar transformar a pessoa que você é para você conseguir fazer isso aqui. Existem milhares, centenas de milhares de pessoas tentando crescer aqui e desenvolver negócios aqui porque sabem que esse lugar aqui é um lugar que traz escala. Para mim, essa é a única diferença que fique claro. Escalabilidade, quer dizer, ao invés de eu vender para 10 pessoas, eu vou vender para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 um mesmo produto. Essa é a única diferença do digital. Você vai ter que ter uma mentalidade empreendedora no sentido de ter ideias, no sentido de formar, de conseguir executar as coisas, no sentido de conseguir assumir grandes riscos, porque foi isso que nós fizemos até aqui dentro desse processo. Eu não sei listar para vocês o tamanho do risco financeiro e na nossa própria vida que a gente já correu para a gente conseguir construir algo tão grandioso aqui dentro e hoje somar mais de quase 1 milhão de seguidores aqui juntos. Aplicando esse conteúdo, em 2019, no fim de 2019, trabalhando ainda em Campos, o Cadu me convidou para vir morar no Rio de Janeiro. Vamos morar no Rio de Janeiro, mesmo que seja um apartamento que é o que a gente não quer, mesmo que não seja ainda exatamente aquilo que a gente quer viver, vamos nos aproximar da vida que a gente realmente quer ter. Já aplicando esse conteúdo que hoje a gente ensina, já colocando alguns passos em prática. E ele disse para mim assim, a gente não precisa saber como a gente vai alcançar, a gente precisa saber o que a gente quer. Ele falou, nós não ensinamos isso? Eu falei, sim. Aí ele falou, então vamos arriscar a nossa própria pele. A gente bancava um apartamento ainda em Campos, ele trabalhava a 7 horas do Rio de Janeiro e eu simplesmente não sabia como isso ia acontecer e como é que ele ia conseguir fazer isso. Ele falou, vamos e lá a gente vai conseguir pensar e vai conseguir ver a melhor alternativa para eu continuar trabalhando. Mas ele já tinha decidido que ele ia sair da Petrobras, também sem a gente saber como ainda. Fomos para o Rio de Janeiro e eu acho que 3 ou 4 semanas depois a pandemia estourou. Quando a pandemia estourou e eu vi que o Cadu estava dentro de casa, começando a dar continuidade ao negócio dele, eu falei, caraca, isso é poderoso real, assim. E ali ele começou a se desligar da Petrobras e começou a criar um modelo novo. Ele cresceu quando ninguém mais crescia na rede social.
ele fez tudo isso acontecer, ele criou o curso dele, ele dava mentorias, ele dava consultorias de graça via direct a madrugada inteira para as pessoas. Ele batalhou muito dentro desse crescimento, ele fez muito isso acontecer. É inacreditável, incontáveis foram as vezes que eu vi lá atrás o Cadu gravando, né, depois de trabalhar 13 horas seguidas, gravando pro Instagram. Foram muitas vezes que eu vi isso acontecer. Até que no fim de 2020, depois de passar quase o ano inteiro falando sobre mentalidade, mas muito bem estruturada no meu nicho, já tinha faturado quase 1 milhão aqui, né, com o Nutrição Sem Dúvidas, mesmo sem ser nutricionista, porque o curso ele era renomadíssimo, ele é um curso que as pessoas me pedem até hoje, só para vocês terem noção de tão bem que ele estava estruturado, né? De forma tão prática, de forma tão, ao mesmo tempo, tão científica. Foi outra decisão muito difícil na minha vida, porque eu já estava muito bem posicionada nesse nicho, mas eu sabia que eu tinha um recado muito maior para passar, que estava por trás de muitos dos meus resultados, e muitos dos nossos resultados. Eu não conseguia mais deixar isso pra lá, sabe? Eu não conseguia mais abafar isso e continuar ensinando sobre nutrição. Então a gente se uniu e lançou a CIMT pela primeira vez. Foi um sucesso, uma explosão, porque as pessoas já me cobravam muito isso, elas já sabiam que a mentalidade fazia parte do meu assunto principal e do que realmente tinha me trazido grandes resultados. Nada me trouxe bons resultados como esse estudo de mentalidade e essa forma prática como a gente compilou essas coisas para que a gente conseguisse alcançar um cenário de vida, para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos. E toda a CIMT ela foi construída com a gente utilizando esse modelo prático e mostrando tudo, documentando tudo para os alunos, e hoje a gente concretiza vários dos nossos objetivos e os alunos viram tudo isso acontecer quando eram objetivos completamente impossíveis. Então, essa é a minha história resumida. Saio de uma vida com muita escassez para uma vida financeiramente que assim, eu não podia sequer imaginar que eu ia tocar em todo esse dinheiro na minha vida. Saio de uma casa muito, muito, muito feia para comprar o apartamento que eu escolhi a dedo, que é o apartamento dos meus sonhos, com a melhor vista da Barra da Tijuca. Saio de um relacionamento abusivo para um relacionamento livre, um relacionamento de muito amor, de muito companheirismo, com uma pessoa fenomenal. Saio de compulsões alimentares e de problemas de comida, em que eu não vivia em paz com o meu corpo, para um resultado muito equilibrado e para um resultado que eu hoje posso considerar como um resultado muito bom, que me faz muito feliz. Saio de uma ansiedade generalizada para uma estabilidade emocional muito grande, ajudo toda a minha família. Construo uma conta saindo de 800 pessoas para hoje quase 600 mil pessoas em ascendência completa, assim, crescendo todos os dias, com 2, 3 mil pessoas chegando diariamente. Ajudo essas pessoas de forma gratuita a transformar a vida delas e depois construo um treinamento junto com meu marido, uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, que faz essas pessoas viverem esses mesmos resultados, viverem resultados financeiros abundantes, mudarem a percepção de vida delas, viverem relacionamentos que elas sequer imaginariam que elas conseguiriam viver saúde, se curar de doenças. Então, eu não sei explicar o que esse conteúdo fez dentro da minha história. Foi no momento em que ele entrou que todos esses resultados se tornaram possíveis.